Já imaginou como era a Terra antes da grande catástrofe que mudou para sempre a história da humanidade? O que sabemos sobre o clima, a geografia, a cultura, a moral e a espiritualidade das pessoas que viveram antes do dilúvio? Neste vídeo, vamos explorar mistérios fascinantes sobre o mundo antediluviano, com base na Bíblia, além de outras fontes históricas e científicas. Fique conosco até o final, porque as descobertas podem surpreender você. Antes de começarmos, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos desvendar esse tema incrível. Um dos aspectos mais impressionantes do mundo antes do dilúvio era a longevidade humana. A Bíblia relata que os patriarcas daquela época viviam centenas de anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Matusalém alcançou incríveis 969 anos, tornando-se o homem mais velho de todos os tempos. E Noé, o protagonista da história do dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que as pessoas viviam tanto? Uma teoria aceita por muitos é que havia uma camada de vapor de água ao redor da Terra que protegia os humanos da radiação solar e criava um clima uniforme e úmido. Essa camada teria se rompido durante o dilúvio, alterando drasticamente o ambiente terrestre, o que contribuiu para a redução da expectativa de vida. Antes do dilúvio, a comunicação entre Deus e a humanidade era direta. Ele falava com pessoas como Adão, Eva, Enoque e Noé, oferecendo instruções e advertências. Nesse período, também ocorreu a controversa interação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que gerou os enigmáticos Nefilins, descritos como gigantes de grande força e maldade. Embora existam debates sobre quem eram os filhos de Deus, uma interpretação comum é que se tratavam de anjos caídos que se uniram às mulheres humanas, gerando uma raça híbrida. Essa corrupção teria contribuído para o aumento da violência e da maldade na Terra, provocando o julgamento divino. A rebelião de Lúcifer, um dos anjos mais poderosos, é apontada como a raiz do mal. Ele liderou uma revolta contra Deus e, após ser expulso do céu, tornou-se Satanás, o adversário de Deus. Foi ele quem enganou Adão e Eva, introduzindo o pecado no mundo e dando início a uma era de sofrimento, violência e rebelião contra o Criador. Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, exemplifica essa queda. Após assassinar seu irmão Abel por inveja, Caim foi amaldiçoado por Deus. Apesar disso, ele fundou uma cidade e teve descendentes que deram início à civilização, mas também se afastaram de Deus, mergulhando em idolatria e imoralidade. Em meio à corrupção generalizada, Noé se destacou como um homem justo. Ele foi escolhido por Deus para preservar a vida e recomeçar a humanidade. A missão de Noé era construir uma arca gigantesca para abrigar sua família e os animais durante o dilúvio. A arca, projetada com instruções divinas, era feita de madeira resistente e revestida com betume para ser impermeável. Tinha 3 andares, várias divisões internas e espaço suficiente para cerca de 40.000 animais e suprimentos. Levou cerca de 120 anos para ser construída, e durante esse tempo Noé pregou para a sua geração, chamando-os ao arrependimento. Contudo, a maioria ignorou seus avisos. O dilúvio foi mais que uma catástrofe natural. Foi um ato de julgamento divino contra a maldade e a violência que dominavam o mundo. Apesar disso, Deus ofereceu uma nova chance à humanidade por meio de Noé e sua família, simbolizando graça e redenção. O mundo antes do dilúvio era complexo e cheio de mistérios, mas também traz lições valiosas sobre a justiça de Deus, a consequência do pecado e a necessidade de arrependimento. O que você acha que podemos aprender com essa história? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões.